estar com vocês aqui mais uma manhã para juntos podermos estudar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, amém? Como de costume, muito obrigado você, jovem, que levantou em pleno domingo às 10 da manhã para estar aprendendo mais daquilo que o Senhor tem para ministrar ao meu, ao teu coração, amém? Então vamos começar logo sem demora, começando como sempre com uma oração, amém? Senhor Deus, Pai Santo, Pai amado, Senhor, te agradecemos por mais esta manhã de vida, mais esta manhã em que a sua graça se renova em nossas vidas, em que as tuas misericórdias se renovam em nossas vidas. E, meu Deus, te pedimos, vem falar conosco durante essa manhã, que os nossos corações estejam abertos para receber o que o Senhor tem para falar, no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, essa é uma lição de conclusão da nossa revista Construindo Relacionamentos. Ao longo de várias lições, nós vimos vários temas tratando da nossa relação com o nosso irmão, né, com o nosso próximo. Temas como edificai-vos uns aos outros, exortai-vos mutuamente, instruí-vos mutuamente, falar entre vós com salmos, hinos e cânticos, amai-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, tendes igual cuidado, serdes servos uns dos outros, orai uns aos outros, uns pelos outros, sede hospitaleiros, levai as cargas uns dos outros e sede benignos uns com os outros. Para você ver a importância que o nosso Deus dá para a nossa relação com o nosso irmão. Cada um destes temas, como vocês viram nas aulas, foram embasados com vários versículos diferentes por toda a Bíblia, ou seja, em toda a palavra de Deus, o Senhor nos revela a importância que Ele dá para a nossa relação com o nosso próximo, não é mesmo, gente? E para concluir, né, todo esse nosso estudo em cima dessa revista, eu gostaria de retomar a nossa primeira lição. Vou passar aqui rapidinho. Que é a lição Cumprindo Mandamentos. Essa lição foi dada ainda antes do encerramento dos nossos cultos presenciais, né? Foi dada um pouquinho antes da pandemia, digamos, estourar aqui, né? Então foi uma lição dada presencialmente e eu pensei em estar trazendo ela para reforçar, né, que nós estejamos cumprindo todos aqueles mandamentos apresentados aqui nesse slide, nas aulas passadas, né? E também para que assim nós tenhamos todas as aulas gravadas, né? Todas as aulas online, se você quiser revisitar o tema. E essa nossa lição, gente, está baseada em João 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Amém, gente? Isso Jesus falando, se me amam, guardarão os meus mandamentos. Bom, gente, mas o que são mandamentos, né? Qual é a primeira coisa que você pensa quando se fala em mandamentos? Provavelmente a primeira coisa que vem à sua cabeça são os 10 mandamentos, né? Que até tema de novela, tema de filme também, de vários filmes. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar, né, são nessas tábuas, né? Daquele decálogo, né, de Êxodo 20, aqueles 10 mandamentos que o próprio Deus talhou com suas mãos naquelas pedras, né? E o que são mandamentos, né? Bom, uma definição da internet assim indica pra gente, do site disso, né? Indica pra gente: mandamento é ação ou efeito de mandar, ordem ou mandado, voz de comando, preceito do decálogo, preceito da igreja. E mandamentos na Bíblia, gente. Onde a gente vê na Bíblia falar sobre esses mandamentos, sobre esses comandos, sobre essas ordens, né? Bom, a primeira vez que se fala em mandamento na Bíblia é em Êxodo 6, 13, né? Ali o mandamento no original aparecendo o termo mitzvah. E a gente vê, por exemplo, em Êxodo 20, que a gente já citou, que é o capítulo onde se apresenta pela primeira vez os tais 10 mandamentos, que mandamento é um comando de Deus, né? Aqui em Êxodo 20, no versículo 1, fala pra gente: então Deus falou todas estas palavras.
Ou seja, foi algo que Deus falou, algo que Deus comandou através da voz dele, né? Uma ordem de Deus para nós. E a partir daí, desse versículo, seguindo esse capítulo, vão vir aqueles 10 mandamentos. Ou seja, é um comando de Deus. Seja ele dito pelo próprio Deus, seja ele passado através de homens, né? Inspirado por Deus para homens transmitirem para nós. E qual é o resultado, né, de uma pessoa que cumpre esses mandamentos? Eu cumpro eles por serem comandos de Deus. E qual é o resultado disso na minha vida? Aí a gente dá um pulinho ali em Levítico 26, no versículo 3, que fala: se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem. Versículo 4. Então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a partir daqui ele começa a descrever uma série de promessas da parte de Deus para aquele que anda nos seus estatutos, que guarda os seus mandamentos e os cumpre. Ou seja, a partir dessa vida de seguir os mandamentos de Deus, várias bênçãos nos alcançam. Por favor, não estou pregando aqui uma vida só de bênçãos, livres de dificuldades, porém é bíblico sim falar que na nossa obediência a Deus, bênçãos nos acompanham, bênçãos nos alcançam. Amém, gente? E o que o Novo Testamento fala sobre o tema, né? Cumprir mandamentos é uma questão só do Velho Testamento, da Velha Aliança? Não, gente. Nós acabamos de ler João 14,15, em que Jesus nos reforça, nos incentiva a cumprir mandamentos, até mesmo como uma demonstração de amor a Ele. Ou seja, cumprir mandamentos não é algo da antiguidade, é algo atual, é algo da nova aliança também, que nós devemos buscar cumprir. Bom, gente, e já que eu devo cumprir mandamentos, né? Quais mandamentos devo cumprir? Onde eu encontro esses mandamentos, né? Quantos são? São apenas aqueles 10 de Êxodo 20? São os 613 mandamentos que os judeus, que a tradição judaica dizem que existe no Pentateuco? Dizem que o Pentateuco apresenta 613 mandamentos. Quantos são? Onde eu encontro isso? Onde eu posso contar um por um, né? Bom, meus irmãos, eu não vou saber dizer para vocês exatamente quantos mandamentos existem, mas eu sei onde eles estão. Eu sei qual é a fonte de mandamentos que nós devemos cumprir. E essa fonte de mandamentos, essas ordens de Deus que nós devemos observar, que nós devemos cumprir, estão na palavra de Deus. A palavra de Deus nós devemos cumprir ela toda em tudo que ela tem para nós. Como eu falei, cumprir por ser um comando de Deus, cumprir pois é uma fonte de bênçãos que o Senhor planejou para mim e para a sua vida. E se nós amamos a Cristo, como nós já vimos, nós vamos nos esforçar em estar cumprindo a Bíblia, né? Em estar lendo a Bíblia, em estar meditando nela, em estar estudando mais da palavra de Deus. E você pode pensar, não dá para eu simplesmente contar todos os versículos da Bíblia e dizer que o número de versículos é o número de mandamentos? Eu não confio muito nessa lógica, porque eu pensei, por exemplo, nas genealogias, né? Que são passagens citando, por exemplo, só nomes, onde você não tem necessariamente ali um mandamento, né? Porém, eu sei que tudo que tem na Bíblia tem uma utilidade para a minha vida. Como diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, no seu versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, gente, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo nela tem uma utilidade. Você tem que ler ela toda, nós temos que buscar conhecer ela toda, não só pensando nessa questão de mandamentos, né? Mas tudo que tem nela é para eu viver na minha vida, tem alguma utilidade para a minha vida. Então pega tudo como eu disse, né?
não é tudo exatamente mandamento, mas considera tudo útil. Queira conhecer tudo que a palavra tem para a sua vida. Mateus, tem utilidade até em genealogia, tem utilidade em tudo, gente. E como lembrar de tudo, né? Já que eu tenho que conhecer a Bíblia toda, Mateus está me falando que toda ela é útil, como eu vou lembrar de tudo isso? Tem como? Bom, gente, é algo meio difícil, né? Lembrar de tudo palavra por palavra. Algo meio difícil. Dá para dizer algo impossível, vamos falar assim. Acho que nem nossos pastores, eles... Eu acho não, desculpa de novo. Os nossos pastores, eles não sabem palavra por palavra, gente. É realmente difícil. Porém, como deixar isso mais fácil, né? Como eu conseguir me lembrar mais da palavra de Deus? Como eu conseguir ter ela mais assim na ponta da língua para liberá-la a qualquer momento? Bom, gente, nós temos que meditar na palavra de Deus, né? Como diz em Salmos 1, no versículo 2, está falando sobre o bem-aventurado, né? É aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele medita na lei de Deus de dia e de noite. Ou seja, para me lembrar mais da palavra de Deus, eu tenho que passar mais tempo com ela, mais tempo meditando nela. Meditar nela de manhã, meditar nela à noite, meditar nela à tarde, meditar sempre que eu tiver um tempo livre, eu tenho que ter essa vontade, né, de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. E é óbvio que lendo mais dela, vai ficar mais fácil para eu recordar dela, né? E também não é uma capacidade de lembrar da Bíblia, né? Não é algo que é só um mérito meu, digamos assim. Eu também preciso da ajuda do Espírito Santo. João, no capítulo 16, versículo 13, vamos ler aqui. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja, gente, o Espírito Santo, ele nos guia no nosso estudo da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai te motivar a estudar mais da palavra de Deus. Você pode orar assim, eu te incentivo a orar assim. Espírito de Deus, gere em mim mais fome pela palavra de Deus. Me ajuda a passar mais tempo com a palavra, me ajuda a gravar mais essa palavra nas tábuas do meu coração. Eu quero, Deus, pensar mais na palavra de Deus, conhecer mais da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai te motivar a isso. Como a gente leu há pouco, o Espírito Santo, ele vai te guiar nos seus estudos da palavra de Deus. Como diz em Mateus 10, aqui no versículo 19, e quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. 20. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Ou seja, o Espírito Santo, ele não só te motiva a estudar a palavra de Deus, ele não só te guia durante os seus estudos da palavra de Deus, mas ele também vai te ajudar a colocar essa palavra na prática. Então nós precisamos do Espírito Santo para de fato cumprir esses mandamentos, para de fato conhecer esses mandamentos, para aplicá-los, né? Como eu falei, não é um esforço meramente nosso, precisa do Espírito Santo. Também não quer dizer que não tem parte nossa, como se a gente colocasse todo, digamos, todo o peso em cima do Espírito Santo. Queira conhecer mais da palavra, sempre pedindo para Deus para querer ainda mais. Amém, meu irmão? Bom, e entre todos os mandamentos que a palavra tem para nós, como nós vimos, existem vários mandamentos que falam da nossa relação com o nosso irmão. A gente viu lá naquela imagem do início, né? Mandamentos como edificai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, ou seja, a palavra de Deus está repleta de mandamentos que dizem respeito a como eu convivo com o meu irmão. Aqui até lembrando de um mandamento vindo do próprio Jesus, em João 13, versículo 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros.
assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Ou seja, o próprio Jesus trazendo mais um mandamento relacionado a como eu me comunico, a como eu convivo com meu irmão. Imagine o quanto isso é importante para Deus, para o nosso Deus, ele falar isso tantas vezes na palavra. Como eu falei na lição passada, nós vimos vários mandamentos desse tipo, e aqui em 1 Tessalonicenses, por exemplo, Paulo trazendo um desses mandamentos, no versículo 11 do capítulo 5, né? Pedro também, em 1 Pedro 4,9, nós temos mandamentos desse tipo, no livro de Tiago, no livro de João, ou seja, o próprio Deus falando através do seu Filho Jesus, falando através de vários homens de Deus, ou seja, o Senhor sempre reforçando ao longo de toda a palavra o quanto é importante para Deus a nossa relação com o nosso irmão, não é mesmo? E em contraparte, né, Deus ele também manifesta o que ele considera de pessoas que não semeiam essa união, que não semeiam esse amor recíproco, essa unidade, mas que semeiam desunião, que semeiam rixas. Esse texto aqui até foi citado na nossa live dos jovens ontem às 8 horas, meio louco essa questão do tempo, né, da gravação, tá? Mas foi ontem às 8 horas. Esse texto foi citado, de Provérbios 6, versículos 16 ao 19, né? 6 coisas o Senhor odeia, e uma sétima a sua alma detesta, ou em outras versões, abomina: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressa a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E qual é a que Deus detesta, a que a alma dele detesta, a que a alma dele abomina? O que semeia discórdia entre irmãos. Ou seja, gente, Deus ele está mega preocupado em como nós nos relacionamos uns com os outros, e ele detesta ver, ele detestaria ver, ele abominaria ver nós fazendo coisas contrárias a esses mandamentos. Em vez, por exemplo, de amar o meu irmão, eu semear ódio. Em vez, por exemplo, de falar com meu irmão com salmos, com cânticos, com hinos, em vez de usar minha boca para orar pelo meu irmão, eu usar minha boca para difamar, para maldizer, para fazer fofoca. Ou seja, gente, que nós possamos fugir dessas coisas, né? Mas é fácil cumprir esses mandamentos relacionais recíprocos? É algo tranquilo de fazer? Parece, por exemplo, que quando é um mandamento que diz respeito à minha relação pessoal com Deus, parece que é mais fácil de cumprir, né? Deus é uma pessoa mais tranquila de lidar, uma pessoa mais misericordiosa, mais paciente, ele só é santo e perfeito, então parece mais tranquilo lidar com Deus, né? Mas quando é para lidar com meu irmão, que assim como eu tem falhas, que a nossa personalidade não bate muito, se não for pelo vínculo da paz, pelo vínculo do amor, aí parece mais difícil, não é mesmo, gente? É fácil cumprir esses mandamentos? Bom, gente, Efésios 4:3 fala pra gente que pode demandar um esforço. Colossenses 3:13 fala que nós devemos suportar o nosso irmão, né? Suportar, a gente sabe que tem o sentido de dar suporte, né? Tipo uma base, ser uma base para o nosso irmão. Mas também é bacana pensar em suportar de aguentar mesmo o irmão. Ter que persistir para manter essa unidade que Cristo valoriza tanto, não é mesmo, gente? E se é algo que demanda, né, algum esforço, vale a pena? Para que, né, o que vai resultar de cumprir esses mandamentos relacionais? Bom, gente, aqui eu coloquei 4 resultados, né? 4 não, perdão, 3 resultados que decorrem do cumprimento desses mandamentos relacionais, né? Não só destes, mas de vários mandamentos. O primeiro resultado que eu coloquei está aqui em Deuteronômio 6,
no versículo 24. Deuteronômio 6:24 fala para a gente: o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, mandamentos, e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. Como nós já falamos um pouco, gente, o objetivo de Deus nesses mandamentos, nestes vários mandamentos que Ele passou para você, que Ele passou para mim, é o nosso perpétuo bem, gente. Não é Deus sendo chato, não é Deus querendo te importunar, fazer você perder o seu tempo, mas Deus ele está visando nesta tua obediência, na minha obediência, ao nosso perpétuo bem. Ele quer, através disso, como disse nesse versículo, preservar a nossa vida. Que o Senhor, neste tempo, possa estar preservando a sua vida, em você estar temendo o Senhor, guardando os mandamentos dele. E um outro resultado, gente, está em Efésios 4, nos versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, gente, esses versículos falam sobre crescimento. Então, através da sua vida de cumprir os mandamentos do Senhor, você estará crescendo. Um crescimento que é para todos, como nós vemos aqui no verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, é um crescimento que Deus quer ver na sua vida, na minha vida, se nós nos comprometermos em guardar e cumprir esses mandamentos. E um outro resultado, gente, muito importante, last but not least. Bastante gente que está estudando inglês aí com a gente. Ou seja, por último, mas não menos importante. Sirvamos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que, em todas as coisas, Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Ou seja, gente, em cumprir os mandamentos, nós estamos glorificando o nosso Deus. Amém? Então, que essa seja até mesmo a nossa principal motivação, gente. Como meu pai dirá na pregação de hoje à noite, gravações malucas, que a gente busque não só as bênçãos, né? Mas que a gente busque sobretudo o abençoador. Não por ele ser o abençoador, mas por ele ser o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amado, para glorificar o nome dele. Amém, gente? Que você, que eu possamos cumprir os mandamentos com essa mentalidade. Não gerando divisão, time Capitão América, time Homem de Ferro, mas vivendo em unidade para glorificar o nosso Deus, para o nosso crescimento, para que assim possamos viver em perpétuo bem. Amém, gente? Então, que nós possamos cumprir todos estes mandamentos, meus irmãos. Salmo 119, né, versículo 4, fala sobre cumprir os mandamentos de Deus à risca, né? Os teus mandamentos foram feitos para serem cumpridos à risca. E Salmo 119, 47 fala sobre amar esses mandamentos, né? O salmista está falando como eu amo os teus mandamentos, e que nós possamos pedir para Deus gerar esse amor em nós pela palavra dele, gerar esse amor em nós, esse objetivo de cumprir cada um dos mandamentos dele para nós. Amém, meus irmãos? Então vamos encerrar nossa aula fazendo a nossa oração. Amém? Senhor Deus, Pai Santo, Pai Bendito, Deus amado, Senhor, exaltamos o Teu nome, ó Pai. Senhor, Te glorificamos, pois só Tu és digno. Não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Não há outro Senhor, outro Criador,
não há outra que nós devemos todo o nosso amor, toda a nossa obediência, meu Deus. E nós queremos, Senhor Deus, cumprir tudo o que o Senhor falou para nós. Queremos cumprir os teus mandamentos, meu Deus, inclusive os que dizem respeito à nossa relação com o nosso irmão, a como nós convivemos com o nosso próximo. Queremos cumprir tudo isso, meu Deus, para que assim o teu nome seja glorificado, para que assim, meu Deus, possamos crescer uns com os outros, meu Deus, para que possamos viver todo o bem que o Senhor tem para nós. Então, gere em nós, meu Deus, por favor, mais amor pelos teus mandamentos, mais amor pela tua palavra, que possamos dedicar mais tempo, meu Deus, em conhecer a tua palavra e que o teu Espírito, ó Pai, nos ajude a cumprir tudo o que o Senhor ordenou, meu Deus. É o que te pedimos e já te agradecemos em teu santo nome. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Bom demais estar aqui com vocês. É mais um domingo estudando a palavra de Deus. Nos vemos domingo que vem, às 10 da manhã, aqui no YouTube Isaiah Brasília. Semana que vem já com revista nova, já com lição nova. Então, por favor, siga acompanhando. E acompanhe a gente também no nosso Facebook, no nosso Instagram, em todas as redes sociais, pois nós estamos sempre buscando edificar a sua vida com um vídeo, com uma mensagem, seja no WhatsApp também, nos nossos grupos. Então, chega junto com a gente, resumo da nossa revista, né? Vamos viver unidos, para que assim possamos viver tudo o que o Senhor tem para nós. Amém, gente? Um só corpo bem ajustado. Amém? Fiquem na paz e até a próxima, meus irmãos. Deus conosco. É com bom e com sua vida, viver em comunhão com Deus. Aleluia, aleluia. Vem comigo assim, ó. É com bom e com sua vida, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, com bom e com sua vida, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa, oh, aqui na casa do Senhor. Oh, com bom e com sua vida, viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, com bom e com sua vida, é viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Aqui, ó. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A fofoca ficou lá fora e a hipocrisia mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Yeah. Com sua vida, viver em comunhão. Com bom e com sua vida, viver em comunhão com meus irmãos, com as minhas irmãs. Oh, com bom e com sua vida, é viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia, ó, ficou, olha aqui, ó. E a fofoca dá um show de manda embora.